quebra de um núcleo grande. Isso aí, quando a gente fala grande, nós estamos falando de números atômicos grandes, de preferência aqueles que estão ali de 80, 85, 90, 100, tá? Então, são os números atômicos maiores, tá? Quebra de um número atômico grande, tá? Com geração de grande quantidade de energia. No caso, que tipo de energia? Energia térmica, energia, tá? E novos átomos, ok? Mas, assim, o importante, quando se fala da fissão nuclear, tá? É que você tenha em mente que se trata de quê? Da quebra de núcleos grandes, tá? Ok? Lógico, vai gerar uma grande quantidade de energia, sim, sempre, tá bom? Tranquilo. O Daniel, sem problemas. O que que acontece? A quebra desse núcleo, ela não é uma quebra espontânea, tá? Ela vai ser uma quebra provocada. É diferente da emissão da partícula alfa, da emissão da partícula beta e da radiação gama. Aqui lá trata-se de um processo espontâneo em que o núcleo está buscando estabilidade nuclear, ok? Ou seja, diminuir a quantidade de energias contidas dentro do núcleo, sendo na forma de repulsão do campo magnético, na forma de emissão de partículas e assim vai, tranquilo? Agora, quando eu falo da fissão nuclear, é um processo gerado de forma artificial. Então, a ciência desenvolveu essa tecnologia, né, no final dos anos 30, pouco antes do início da Segunda Grande Guerra, e em cima da intenção da briga, né, pelos espaços, né, na época ainda nós estávamos muito aquela questão da polarização, né, os grandes grupos mundiais tentando dominar através da força. Então se desenvolveu a fissão nuclear. A fissão nuclear, então, ela trabalha da seguinte forma: eu tenho uma matéria físsil. O que seria uma matéria físsil? A matéria físsil seria um núcleo atômico, de preferência os núcleos maiores, tá? Vamos pensar que cada bolotinha dessa aqui, ó, seja uma partícula nuclear, ok? O que vai acontecer? Eu vou arremessar um nêutron, tá? Um nêutron sobre esse núcleo. Tá? Então, se já é um núcleo que está cheio de partículas, está carregado de partícula, ele é instável. Tá? E se eu colocar mais alguém para dentro, né, o que vai acontecer com esse indivíduo? Ele vai começar a se fragmentar. Tá? Então, ele começa a gerar uma situação de maior instabilidade ainda, né? E essa instabilidade vai gerar um grau de repulsão entre as partículas dentro dele, dentro desse sistema, que ele vai acabar findindo, né? O que é isso? Gerando dois fragmentos grandes. Não quer dizer que esses fragmentos sejam idênticos, tá? Dois fragmentos, onde um dos fragmentos terá parte da matéria e o outro, uma outra parte da matéria que estava nesse núcleo, ok? Então, eu teria um núcleo A e um núcleo B. Além disso, eu terei uma grande quantidade de partículas neutras. Estatisticamente, a gente deixa pela uma média de 3 nêutrons, tá? Vamos colocar aqui isso que está sendo arremessado. 3 nêutrons e uma quantidade de energia térmica assustadora, tá? É uma coisa gigantesca, a quantidade de energia. Então, uma fissão nuclear é uma quebra de um núcleo, mas é uma quebra artificial, ela é uma quebra provocada. Não vai confundir com a emissão de radiação gama, radiação alfa, radiação beta, tá? Ok? Aquilo lá que eu estava comentando inicialmente é o processo natural em busca de estabilidade. Aqui eu estou gerando, eu estou provocando isso, tá? Tranquilo? Pode gerar radiação gama, pode gerar emissão de partículas alfa e beta aqui numa fissão nuclear? Claro, sem problemas algum, tá? Pode gerar sim, tranquilo? Só que, entenda, para eu quebrar o núcleo em dois ou mais fragmentos, trata-se de um processo artificial, e eu tenho que provocar isso, ok? Então, essa reação, ela começa a ocorrer de que forma? Eu tenho um reator nuclear, eu vou arremessar uma partícula neutra sobre o núcleo, okay? Então está lá uma grande quantidade de combustível, a gente chama combustível, mas não quer, apesar de ser, não é um termo muito coerente, porque combustível vem daquela ideia de queima, né? Mas vamos colocar dessa forma: combustível, material físsil,
o radioisótopo que está dentro de um reator, tá? Eu vou arremessar essa partícula neutra em alta velocidade. Como que eu faço esse arremesso? Via campo magnético, né? Você aplica dois campos, né, opostos, um objeto que está entre esses dois campos tende a gerar movimento, né? Então ele vai ser arremessado em alta velocidade, colide com esse núcleo, gera uma situação mais instável ainda, tá? O que eu vou ter? O material físsil, ele vai romper-se em dois fragmentos, tá? Fragmentos onde eu tenho dois ou mais átomos, mas a gente sempre deixa pela média de dois átomos diferentes, tá? Eu não vou conseguir fundir um átomo de forma homogênea, ou seja, suponha que o número atômico seja 50, 100. Eu não vou dar origem a dois átomos com o número atômico 50. Tá bom? Eu sempre vou originar átomos de tamanhos diferentes, e uma grande quantidade de outras partículas. Dentre dessas partículas, gera-se três nêutrons e uma quantidade de energia. Beleza, o que acontece? Qual é o fato interessante aqui? Essas partículas neutras, elas saem numa certa velocidade e ela acaba colidindo novamente com outro núcleo desse material radioativo que está aqui dentro. Tá? Então, essa outra partícula vai gerar o quê? Nova fissão e dando origem a outros átomos aqui, ó. Aí, novamente, mais duas ou três partículas neutras que vão ser arremessadas sobre outros grupos novamente. Então, o que vai acontecendo? Isso aqui só vai crescendo. Tá? Tanto que nós chamamos isso, que a ciência chama isso, né, de reação em cadeia. Tá? Por que é reação em cadeia? E porque enquanto eu tiver material físsil, ou seja, enquanto eu tiver elemento de número atômico grande dentro do reator, essa reação vai se processando sucessivamente, tá? Então, a fissão nuclear é conhecido como reação em cadeia. Deixa eu pegar um desenho mais organizado que o meu aqui. Opa, sem fazer barulho. Volta para cá. Para que vocês visualizem uma figura mais organizada, tá? Eu sou ótimo para desenhar, né? Já perceberam? Então, vamos lá. Aqui, ó, isso aqui é uma figura de uma fissão nuclear, tá? Onde o combustível aqui é o urânio 235, tá bom? Eu vou fazer um enriquecimento dele, eu arremesso o nêutron, tá? Em alta velocidade, essa velocidade é gerada pelo campo magnético, tá bom? Eu gero um campo magnético e acelero essa partícula sobre um grupo de átomos de urânio, nesse caso, pode ser outros plutônio, tá? Que possa ser como material combustível, né? Vai depender do que você tem como matéria-prima. Eu vou somar mais uma partícula dentro de um núcleo que já é instável, ok? Eu vou desorganizar mais ainda essa região nuclear que está muito tensa. O que vai acontecer? Vai haver o rompimento dessa estrutura, tá? Ao haver o rompimento dessa estrutura, nós estamos gerando o que eu comentei com vocês como fissão, tá? Então, essa fissão gera energia. Lembrando aqui, gente, ó, essa energia aqui, ela pode ser energia térmica, não, pode ser não, ela é energia térmica, mas ela vai aparecer para você como sendo ultravioleta, infravermelho, tá? Ultravioleta, nós não percebemos o aquecimento dele, mas ele gera queimaduras intensas. O infravermelho, nós percebemos a queimadura. Tá? O comprimento de onda é infravermelho. Aqui você ainda vai ter, além de outras formas, você tem ainda a radiação gama, tá? Você vai ter o raio-x, o próprio raio-x, né, que é um outro tipo de comprimento de onda. Então, N outras formas de energias que serão manifestas nessa quebra. As principais tratam-se de ultravioleta, infravermelho, radiação gama. Tá? E o raio-x, é lógico, tá? Mas assim, eu estou colocando esses três casos porque são os que mais aparecem para vocês, tá? Ok? Bom, além de gerar essa quantidade de energia térmica e outros comprimentos de onda, tá? Eu vou gerar também pelo menos três nêutrons novos que vão dar sequência a essa reação, ou seja, são três nêutrons que saem numa determinada velocidade, tá? Que vai colidir novamente com outros átomos de material físsil e a reação vai se processando, tá? Nesse caso exemplificado aqui, olha, eu parti de um urânio 235, já te atento, Eduardo, só um pouquinho, ok?
Ah, o urânio 235 vai receber a carga, tá? Ele dá origem aqui ao bário 139 e ao criptônio 94. Se você fizer o somatório das massas aqui, você vai perceber que está de acordo, tá? Está seguindo a lei da ação das massas, a conservação de matéria, tá? Ok? Então, essa ideia aqui da fissão nuclear, ela sempre vai partir de onde? Núcleo grande, dando origem a núcleos menores, ou seja, átomos menores, tá? Uma quantidade muito grande de energia térmica e outros comprimentos de onda que interferem no meio. Joia? Bom, detalhe fundamental, reação em cadeia. Sim, João, esse sistema chama reação em cadeia. Em cadeia por quê? Olha, eu começo com o nêutron, ele dá origem a pelo menos 3 nêutrons que vai dar sequência a essa reação. E ela vai crescendo, né? Ela é uma PG de razão 3, né? Começo com 1, mas aqui, ó, aqui é 3. Cada 3 desses vai acertar mais 3, que cada 3 gera 3. Então, de 3 já passa para 27. De 27 vai para 349, né? Não, 249. E assim sucessiva o crescimento da quantidade de núcleos acertados. Então, eu acerto um. Desse um, ele vai crescendo a quantidade de átomos e assim sucessivamente. Tranquilo? Sim, sim, sim. Tá? Ótimo. Então, fissão nuclear. Onde é que eu tenho uma fissão nuclear? Gente, a fissão nuclear, todas as usinas nucleares geradoras de energia elétrica, elas trabalham com o sistema de fissão. Tá? Todas elas. Elas geram, já eu falo dos reatores PWR para vocês, tá? Todas elas trabalham para gerar energia elétrica em cima da fissão nuclear, da fissão controlada. Os artefatos nucleares, que popularmente nós chamamos é, João, já te respondo, tá? Só um minutinho. Os artefatos nucleares que nós chamamos de bombas, né? A mesma reação. A diferença é que ela é desordenada, tá? No reator nuclear que eu tenho o PWR, ou seja, os reatores que geram energia elétrica, é um sistema controlado, igual eu tenho aqui em Angra dos Reis, no Brasil, você tem os famosos, igual Chernobyl, foi, Fukushima, tá? Hiroshima, não, Hiroshima também tem reatores nucleares, né? A China tem vários reatores nucleares funcionando, né? Então, esses reatores que trabalham com a função de gerar energia elétrica é uma fissão nuclear controlada. Ela é controlada porque eu tenho equipamentos eletrônicos que conseguem fazer isso. Joia? Quando se trata das bombas, dos artefatos explosivos, é a mesma reação. A diferença é que ela não é controlada, ela é desorganizada. Então, começa-se a haver a fissão. Enquanto tiver material físsil, ele vai rompendo esses átomos. Com isso, eu gero uma grande carga de energia térmica no ambiente. Tá, ok? Um artefato nuclear, uma bomba nuclear, ela não toca no solo. Ela é arremessada na atmosfera, ela é detonada entre 500 a 400 metros de altura, tá? E ali ela gera uma massa de calor muito intensa, com temperaturas médias aí de 1.500 a 5.000 graus Celsius. Isso gera aquecimento, e aquecimento gera correntes térmicas, vento. E esse vento em alta velocidade e calor vai acabando com tudo que tem pela frente, tá? Então, aquela formação cogumelo, né, que vocês veem das explosões nucleares, aquilo nada mais é do que a bomba que foi detonada na atmosfera, ela gera uma região de vácuo, joga grande quantidade de calor para baixo, e arremessa a poeira para cima, ela suga a poeira para cima, tá? E aquilo vai crescendo, aquelas nuvens de poeira aquecidas, tá? Em velocidades altíssimas, e tudo que tem água pela frente, ela vai destruindo, né? E tudo que está de pé vai caindo pelo movimento da corrente térmica, tá? Bom, deixa eu voltar aqui, porque acho que o João me fez uma pergunta e eu já perdi o nome dele. Ah, não foi o João, foi o Jefferson. Foi o João. João Vitor, né? Então a fissão nuclear gera átomos cada vez mais leves. Ela gera átomos leves, ou átomos menores, tá? Então lembra, fissão é quebrar um átomo grande em átomos menores, tá? Ok. Tranquilo, João? Beleza? Ótimo. Então, precisa mais alguma coisa, falei, tá bom? Tranquilo. Então vejamos. Essa é a ideia, tá? Agora, o que seria esse reator PWR, né? Como é que funciona esses reatores PWR? Deixa eu pegar uma figura de um reator aqui, ao invés de eu ficar desenhando todo ele, né? Aqui, ó.
Um sistema gerador de energia elétrica, a gente, é engraçado, sabe? É uma forma de geração de energia, vamos dizer assim, alternativa, tá? E muito viável porque o impacto ambiental dela é pequeno. O problema que nós temos numa geração de energia elétrica a partir de um reator nuclear são os resíduos que são gerados ao longo do tempo, né? Como que eu vou armazenar isso? Porque eu tenho uma meia-vida muito longa. Esse aqui é um reator PWR, tá? Por que PWR? Porque é água pressurizada, tá? Você vai ouvir esse nome, ó, reator PWR, reator de água pressurizada, ok? Como é que ele funciona? Esse material laranja aqui é a minha casa de fissão, tá? Dentro dele vai ter o meu material combustível, ou seja, o material que vai sofrer a fissão nuclear, tá? Que vai sofrer essa quebra que eu estava mostrando para vocês anteriormente, ok? Ele está imerso em água deuterada, que a gente chama de D2O, também chamado de água pesada, ok? Água pesada. Para que eu uso essa água pesada? Eu uso essa água pesada para controlar a velocidade de movimentação desses nêutrons. Então, como esses nêutrons saem em alta velocidade, para eu manter a velocidade mais ou menos constante, tá? Porque você não vai chegar num valor real, bem para todo mundo, você coloca uma água que tem uma densidade maior. Então, essa densidade maior faz com que a velocidade de deslocamento dos nêutrons sejam mais fáceis de serem trabalhados, ok? Então, dentro desse fluxo em amarelo, em laranja, não sei como vocês estão enxergando aí, amarelo, laranja, tá? Aqui dentro tem água adulterada, ok? Essas pontinhas pretas aqui são barras de grafita. Para que servem essas barras de grafita? Para eu parar a reação. Como que funciona? Olha para sua mão e abre os dedos, tá? Então, uma das suas mãos, os seus dedos são é o combustível, é o material físsil. Se você encaixar um dedo no outro da outra mão, você vai colocar os dedos entre, certo? Vai fechar essa área. Então, qual que é a intenção? Eu tenho material físsil em varetas e espaços entre eles. Quando eu preciso parar a reação, eu desço as barras de grafita entre o material físsil. Então, eu isolo um do outro, aí eu consigo diminuir a velocidade de fissão até chegar ao ponto de parar. Ok? Essa é uma forma de trabalho, tá? A outra, a gente vai chegar nela daqui a pouco, mas eu quero que vocês entendam aqui por enquanto, ó, presta atenção. Eu vou gerar fissão aqui dentro, essa água deuterada vai sofrer um aquecimento, e muito intenso, tá? Esse aquecimento vai fazer com que a água vá movimentar em alta velocidade dentro desse sistema fechado, esse sistema não é aberto, tá bom? Bom, beleza, tá quente. Bom, em outra área, eu vou ter aqui, ó, água comum. Então, dentro do meu reator, que vai ser, que é o primeiro circuito, tá? Aqui, eu tenho a água D2O, tá? Nesse sistema azul, que é o circuito secundário, é água comum, tá? Por isso que os reatores sempre estão próximos ao mar, sempre próximos ao lago, para eu ter uma grande quantidade de água, tá? Então, essa água adulterada não entra em contato com a água natural, a água comum, tá? O H2O, ok? Joia, água leve. Ótimo. O que vai acontecer? Esse material está muito quente, ele precisa trocar calor. Como que é trocar calor? Com a água fria, como se fosse uma serpentina, tá bom? Ou seja, está passando água fria aqui, entra em contato com a parede, tá? Não está entrando em contato diretamente com o material, é por convecção, por condução térmica, né? A caloria transfere de um corpo para o outro, princípio zero da termodinâmica, né? É esse princípio zero da termodinâmica. O que vai acontecer aqui? Essa água que está chegando aqui, ela vai sofrer um aquecimento rápido e vira vapor. Então, aqui em cima tem um vapor, ok? Vapor de água leve, tá? Água comum, ok? O que vai acontecer com esse vapor? Ele vai sair em alta pressão, igual a sua panela de pressão na sua casa, tá? Vai sair em alta pressão e vai tocar as turbinas, as aletas das turbinas. E essas aletas vão gerar em velocidade suficiente para eu gerar energia elétrica. Pronto. Você pode perceber que toda vez que se fala de uma usina nuclear, você sempre vê um chaminézão saindo uma fumaça branca. O que é aquilo lá? Vapor de água, tá? É vapor de água.
ok? A água adulterada, o material físsil, não entra em contato com a água líquida, que a gente chama de água leve. A água adulterada, ela é isolada, esse sistema está todo isolado. Tá? Ele fica em constante movimentação, devido ao aquecimento, tá? Gerou vapor, quem gerou vapor? É a água leve, e essa água leve toca essa turbina, tá? Aí a rotação do rotor entre dois ímãs gera um campo magnético e um campo elétrico. Esse campo elétrico a gente chama ele de energia elétrica, que é a movimentação nossa, tranquilo? Vai chegar pela rede normal a energia elétrica, então esse é um reator PWR. A diferença lá para a bomba é que o reator PWR tem como eu parar a reação quando o sistema está controlado, tá? Ou seja, se você mantém um sistema controlado, ele sempre estará sob seu controle. A bomba nuclear, ela não tem esse material de controle, tá? Tá o material físsil, eu fiz uma detonação, acabou, vai até consumir todo o material físsil, tá? Meninos, o que aconteceu em Fukushima quando houve o maremoto? O maremoto, ninguém estava esperando por isso, se estivesse esperando, ninguém estaria lá, né? Inundou essas casas de máquinas, tá? Ou seja, onde era o sistema de bombeamento de água fria para dentro do reator para manter a temperatura baixa. Como as bombas pararam e o material físsil continuou a fissão, gerou um superaquecimento. Então, onde foi a explosão, né, de um dos reatores, né, liberou uma grande quantidade de material radioativo ali. É, como é que é o nome daquela, gente? Chernobyl, tá? O problema lá em Chernobyl foi falta de manutenção de equipamento. Então, assim, o que acontecia lá? A Rússia estava falida, né? A União Soviética, na verdade, não era a Rússia. A União Soviética estava falida, não se dava manutenção a nada mais, tá? O material entrou em colapso e pronto, superaqueceu e o reator explodiu, tá bom? Ok, então esse material físsil, se você trabalha com ele de maneira decente, você tem uma geração de energia elétrica e outras formas de energia que atenda à humanidade com uma facilidade de tamanho. Bom demais. Então, ó, preste atenção numa coisa. Quando eu estou falando da fissão nuclear, tá? Eu estou quebrando núcleos grandes em núcleos menores, ok? E gerando grande quantidade de energia. Agora, presta atenção. Eu só vou gerar energia elétrica no reator nuclear se essa reação é controlada, tá? Então, como que eu controlo isso? Primeiro, o material físsil, o material combustível está dentro de um reator isolado, tá? Então, são paredes de concreto, chumbo e tungstênio, tá? Que é material resistente, ok? Eu tenho água deuterada, que ela tem a função de controlar a velocidade de emissão dos nêutrons, então controla as colisões desses novos nêutrons com outras partículas, tá? Gera-se caloria ali dentro, aquece-se a água deuterada, e o movimento da água adulterada pelas serpentinas, e essa serpentina em contato com a água leve do outro lado, a troca de calor entre os dois corpos, eu gero vapor de água leve, esse vapor vai tocar a turbina. Essa turbina girando em alta velocidade gera um campo elétrico, tá? Que nós vamos chamar de energia para a rede que nós usamos aí, tá ok? Isso é um sistema de fissão nuclear, ok? Bom, além da fissão, né, para nós encerrarmos essa primeira parte, nós temos a chamada fusão nuclear. Gente, fundir é juntar, é um ajuntamento de partes, né? Então, o que que eu teria como fusão nuclear? A fusão nuclear é o oposto da fissão, que eu parto do núcleo grande. Uma fusão nuclear nada mais é do que a união de núcleos pequenos, tá? Então, seria colisão entre núcleos, núcleos pequenos, originando, originando núcleos maiores, tá? Núcleos maiores. Bom, o que nós temos, né, das principais reações de fusão nuclear, é o caso do Sol e das estrelas, né, é a fusão entre o deutério, né, e o trítio, né, que são isótopos do hidrogênio, né, só para a gente relembrar a ideia do isótopo que vocês viram lá no primeiro ano. O hidrogênio é número atômico 1, massa 1, né, ele não tem nêutron.
certo? Os isótopos do hidrogênio, tá? Eu tenho o deutério, ok? Que ele tem número atômico 1, mas ele tem massa 2, porque ele tem um próton, um nêutron, desculpa, e o trítio, ok? Que ele tem um número de nêutrons 2, então, portanto, ele tem massa 3. As representações desse indivíduo seriam o quê? D de deutério, tá? E T para trítio, ok? Por que eles são isótopos? Porque tem o mesmo número de prótons, ó, o mesmo número de prótons, tranquilo? Então, a fusão, a colisão entre deutérios e trítios, tá? Eu vou chegar ao átomo de hélio, tá? Eu vou descrever essa equação para vocês na forma de um desenho, porque a gente vai acabar ganhando tempo, vocês visualizam melhor do que os meus rabiscos, né? Voltando, deixa eu pegar uma fusão aqui. Então, o núcleo de deutério e o núcleo de trítio, tá? Então, só colocando eles aqui para vocês verem. Ampliei um pouquinho a tela. Pronto. Isso, com tamanho legal, ficou ótimo. Então, o que que eu tenho aqui? Ó? Tá? Eu tenho o trítio, tá? Mas eu estou representando aqui, claro, um núcleo, tá bom? Então, eu tenho um próton, a carga positiva, as duas bolotinhas azuis refere-se a quem? Refere-se aos nêutrons, tá? E o deutério, que eu tenho um próton e um nêutron, ok? A colisão entre os dois, então, beleza, tá gravado, viu, o Pedro? A colisão entre os dois indivíduos, tá? A colisão entre os dois indivíduos, essa colisão vai ser gerada como? No Sol, está relacionada à pressão interna do núcleo solar e à temperatura, ok? Aqui, na Terra, para nós fazermos isso, nós vamos usar um campo elétrico, uma descarga elétrica de alta intensidade, ok? Aqui a gente trabalha essa colisão usando descargas elétricas. Bom, vai haver uma colisão intensa, e essa colisão intensa vai gerar como produto o hélio, lembra, ó, 2 nêutrons e 2 prótons é o núcleo de hélio, tá? E ainda vai sobrar um nêutron na história e uma grande quantidade de energia. Bom, essa reação, ela é viável para gerar energia térmica para a gente? Ela não é viável porque ainda nós usamos uma demanda de energia elétrica para começar a reação de alta intensidade. Esse sistema que é gerado aqui, ó, hélio, energia, tá? Devido à alta temperatura, é conhecido como estado plasmático, ou simplesmente plasma, tá? Porque são sistemas gasosos em alta temperatura. O Sol é um plasma, as estrelas são plasmas, né? São plasmáticas. Bom, o que vai acontecer daqui? Ó? A quantidade de energia dissipada é economicamente viável? Não, tá? Não é porque eu consumo mais para gerar do que o que vai ser gerado. Então, não é uma coisa interessante, ok? Então, existem alguns artefatos de fusão nuclear, sim, porque existem as necessidades de estudo, a ciência sempre está em evolução, né? Tá? Mas, entenda, a fissão nuclear, ela é viável porque eu tenho condições de fazer o controle dessa reação. A fusão nuclear, para eu fazer o controle dessas reações, o consumo de energia elétrica que vai demandar para manter essa reação é muito maior que a quantidade de energia que ela vai gerar para mim depois, ok? Então, enquanto uma fissão, vamos voltar lá na fissão, enquanto a fissão, eu pego um núcleo grande, tá, colido uma partícula sobre ele, e a reação vai se processando e dando origem a núcleos menores, uma quantidade de energia cavalar também, porém eu tenho como controlar essa energia apenas com movimentação da água deuterada, usando a ideia das placas de grafita entre os vasos de combustível, tá? Quando se fala da fusão nuclear, eu já não consigo isso, tá? É uma reação provocada, tá? Também ela é um processo artificial, porém, o consumo de energia para iniciar a reação e para manter o fluxo de energia constante, consome-se mais energia elétrica do que o potencial gerado na reação final. Tranquilo? Joia? Então, essa é a característica dela. Meninos, qual é a vantagem do uso da energia nuclear? Primeiro, porque uma usina nuclear ela ocupa um espaço muito pequeno. Vamos comparar com a matriz energética brasileira que usa a hidroelétrica. Para eu trabalhar uma hidroelétrica, por mais high-tech que ela seja hoje, ela demanda uma inundação muito grande.
Então, eu acabo ocupando uma área que poderia ser utilizada para N outras coisas, que acaba ficando morta, vamos colocar assim. Tá? Outro aspecto, a hidrelétrica, ela demanda de quê? Da chuva. Se não chove, o fluxo de água diminui a geração de energia. A usina nuclear, ela gera energia enquanto tiver material físsil ali. Ela sendo devidamente trabalhada, eu sempre terei material físsil e essa reação sempre vai gerar energia elétrica, tá? Dentro daquela ideia que eu mostrei para vocês aqui. A geração de energia elétrica, ela, na verdade, ela é uma grande panela de pressão, tá? Ela gera vapor e o vapor que vai tocar as turbinas para gerar energia elétrica, ok? Bom, o que eu poderia fazer com esse material físsil que sobra, né, que é o chamado resíduo atômico ou lixo nuclear? O problema é a meia-vida desses subprodutos que são gerados, né? Então, tem elementos aí de meia-vida de 10 mil anos, 20 mil anos, tá? Então, isso aí se torna um dos fatores complicadores das usinas nucleares, porque como que eu vou ficar armazenando esse material? Por mais que eu tenha equipamentos que são utilizadores desses subprodutos para um tratamento de câncer, para uma quimio, uma radioterapia que seja, tá? Eu não vou consumir na totalidade, tá? Então eu não consigo consumir todos esses produtos formados aí. Então esse é um fator, né, muito relevante quando nós estamos falando das usinas nucleares, ok? É viável? Ela é viável. Ela é viável, sim. Há um custo elevado na produção dessa energia elétrica? Também. Tá? Tal como na energia hidroelétrica também há um custo elevado nela. Tá? Então, nós temos que ter fatores de comparação. Beleza. Fissão nuclear, fusão nuclear. A fissão, você precisa de um material físsil, certo? São átomos, geralmente átomos grandes, ok? Vocês vão ver muito falando sobre quem? Urânio e o plutônio, que são os dois mais comuns utilizados. Tá? Na fusão nuclear, nós vamos trabalhar com deutério e trítio, que são átomos de núcleos pequenos. Na fissão nuclear, eu vou quebrar núcleos grandes. Na fusão, eu vou juntar átomos pequenos, tá? Ok? Dando origem a átomos maiores, tá bom? Na fissão nuclear, eu vou bombardear o núcleo grande com uma outra partícula neutra, tá? Ok? Para que eu faço isso? Justamente para desestabilizar mais ainda aquele núcleo que já tem muita partícula lá dentro, tá? E na fusão nuclear, o deutério e o lítio, né, que eu dei como trítio, desculpa, que eu dei como exemplo para vocês, são colocados no reator, tá? Lá dentro eu faço uma descarga elétrica. Tá bom? E essa descarga elétrica vai fazer com que um se acelere contra o outro, e essa colisão entre eles geram, no caso, o hélio, e uma temperatura muito alta, né? Porque a gente chama isso aí de sistema plasmático, né? E é um gás de alta temperatura e extremamente em alta pressão, né? Tá ok? Bom, que mais que nós temos quanto a essas características? É que deixa eu só ver quem é que está aqui. Para o sistema que nós temos de armazenamento, tá? A fissão nuclear vai nos deixar como o produto da reação em cadeia uma grande quantidade de material a ser armazenado. Esse é o problema, porque eu tenho uma meia-vida muito longa para esses indivíduos. Tá? Quando se trata da fusão, tá? O grande problema trata-se do consumo de energia que eu vou gerar, que eu vou usar, aliás, para gerar a fusão nuclear. Ok? Certo? Então, assim, são alguns pormenores aí que façam o fator comparação. Qual das duas eu terei melhor? Sem problemas, Pedro, tranquilo. Pode mandar aí, tá? Bom, o que mais? Bom, é isso, meninos. Então, energia nuclear, o aspecto que nós temos quanto a ele é essa definição toda, tá? O que vocês têm que dominar? Vocês têm que dominar quem são as partículas, quais são as características dessas partículas, tá? E quem é o comprimento de onda. Lembrando que apenas o comprimento de onda gama trata-se de material que gera o que nós chamamos de mutação, né? Ou seja, interfere em nível de DNA para as moléculas. Tranquilo? Sem problemas? Então, esse é o assunto. Bom,
Crianças, lá no Ava eu coloquei um questionário, tá? Esse é avaliativo, como eu falei para vocês, né, desde o primeiro dia. Tudo que eu deixar no AVA na forma de questionário que se responda dentro do ambiente, ele é avaliativo, ele vale pontuação para vocês, tá? Nós temos 20 minutos aí, não dá tempo para vocês abrirem lá e nós começarmos a discutir alguns casos, tá? Fazendo alguns exercícios, vocês vão tirando dúvida comigo, ok? Estou aqui à disposição, podem ficarem à vontade, tá? Abra lá o ambiente e comecem a trabalhar os exercícios que já estão lá disponíveis para vocês. E outro, foi colocado também os resumos das aulas, tá? É um resumo básico, bem tranquilo, que a Adriele fez para vocês, ok? Ela está acompanhando o curso de vocês. E toda aula sempre terá um resumo relacionado ao que nós estamos discutindo, tá? Então, isso aqui que eu faço com esse resumo. Se você quiser ler, bem. Se você não quiser, você nem mexe nele, deixa lá, tá? Ou seja, quem está a fim de entrar na universidade é você, não sou eu, certo? Então, quem tem que estudar é você, não sou eu. Tranquilo? Eu estudo para outras coisas, não para entrar na universidade mais. Então, nós estamos oferecendo para vocês a possibilidade de um resumo para facilitar o entendimento de vocês. Tranquilo? Lá na data 10/5, que é a de hoje, logo abaixo do link da aula, tem lá radioatividade, tá? Esse link de radioatividade refere-se ao resumo que está a matéria para vocês, tá ok? Beleza? Alguma pergunta? Opa, peraí que eu perdi a tela aqui. Volta aqui, tela. Volta aqui, tela. Sim, sim, tá dentro da semana. Não, até o final da aula, o Eduardo, é porque eu fico para atender vocês, né? Vocês vão tentando resolver e eu vou ajudando vocês. Tá joia? Qualquer dúvida, pode ir perguntando que eu fico aqui online, tanto eu quanto a Adriele, e podem te responder, tá? Tá na forma de questionário, tá? Peraí, deixa eu só ver aqui. Eu tô voltando. Quem? A Não, Amanda, aham. Não, Amanda, os nêutrons gerados na fissão, tá? A possibilidade dele colidir com átomos menores é menor do que colidir com os átomos grandes. Tá? Mas pode acontecer? Sim, sim. Se colidir. Bom, presta atenção num fato. Se eu já formei um átomo menor, ele já é mais estável. Então, se a possibilidade de haver uma nova colisão, eu vou gerar esse átomo, uma instabilidade nele, ou seja, eu saio de um átomo estável para um instável. Então, eu acabo tornando ele um elemento radioativo novamente. Tá? Acompanhou? É que ela conseguiu entender? Ah, tranquilo, beleza, tá? Eu posso colidir com qualquer coisa. O grande, nas bombas nucleares, né? O grande problema, quer dizer, um dos, né? Além de ser uma reação desorganizada, esses nêutrons colidem com outros átomos que estão na atmosfera, né? E esses outros átomos, essa outra matéria que está no meio, ela acaba se tornando radioativa também. Então, tem uma chamada radioatividade de fundo, que ela é praticamente impossível de ser calculada, tá? Porque em quais átomos houve essa colisão? Não dá para determinar, tá bom? Então, quando foi detonada as bombas de Hiroshima e Nagasaki, além do material radioativo que foi arremessado, passaram a existir novos elementos que foram produzidos a partir dessa fissão da colisão com os átomos que estavam no meio, tá? Ah, sim, o João, a chamada bomba de hidrogênio, a bomba de hidrogênio é a bomba de deutério e trítio,
Tá? Hidrogênio porque é o isótopo do hidrogênio, tá? Se nós detonássemos uma bomba de hidrogênio hoje na mesma carga que foi Hiroshima e Nagasaki, só teria uma setinha aqui em cima da Terra, jaz aqui um planeta, tá? Tanto que, assim, durante a Guerra Fria, ali no final da década de 70 até o final da década de 80, né, existia uma batalha intensa entre os Estados Unidos e os aliados deles a União Republicana Socialista Soviética e os seus amiguinhos, né, quem destruiu o mundo mais vezes, né, eu destruí o mundo 10 vezes, eu 40, não, eu 100 vezes. Pensa, vamos ser inteligentes uma vez, se você destruiu o mundo uma vez, quem é que vai restar para contar isso depois? Né? Então, naquele período, foi discutido muito essa questão da corrida armamentista, né? Onde, de acordo com a quantidade de ogivas nucleares, ditava-se o poder do país, né? Tá? Então, aí no final da década de 80, para início da de 90, aí a Rússia, a União Socialista Soviética cai o muro de Berlim e tudo mais, aí começa o processo de desarmamentos, né? Ou seja, de desmontagem das ogivas nucleares, que durou até mais ou menos aí no início dos anos 2000, 2005, as coisas ficaram um tanto em paz, né? Agora, já te atendo, João. Depois que entrou aquele doido lá da Coreia do Norte, aquele piradão lá, aí assim, as armas nucleares começaram a fervilhar novamente, né? Na verdade, João, nem é questão do risco, não, cara. Porque, assim, o mundo tem caminhado por outros tipos de guerras, né? Não guerras destrutivas, e sim guerras econômicas. Então, hoje nós vemos guerras econômicas, guerras virais. Tá? Então, isso nós continuamos, nós só trocamos a arma, né? O objetivo continua sendo o mesmo, dominar o mundo, né? Tá? Então, quem vai dominar aqui é que tiver mais poder em mãos. Hoje ainda nós temos assim, uma hegemonia norte-americana, porque além de ter um potencial bélico gigantesco, eles têm um potencial financeiro que nenhum outro no mundo tem ainda, né? Lógico que assim, a China tem caminhado para esse lado de potencial financeiro. Nós temos países assim na Europa caladinhos, né? Tipo Alemanha, Suíça, Suécia, que são Luxemburgo, né, que são países, a Finlândia também, que são países que têm um desenvolvimento econômico fortíssimo. Mas eles não entram em intrigas. Você pode perceber que nessa geopolítica aí, você praticamente não ouve falar de Suíça, você não ouve falar de Luxemburgo, né? Eles não estão envolvidos com esse tipo de mecanismo de guerra mais, tá? Essas questões, assim, a corrida armamentista hoje ela está restrita àquela questão ali do doido lá da Coreia do Norte, tá? Ele ainda rota um pouquinho de bravatas contra a questão armamentista. Lógico, sim, todo mundo tem armas, né? Porque é uma questão de mecanismos de defesa de fronteiras, né? Tá, mas não que eu esteja defendendo armas, tá? Não é isso, é só uma constatação do que acontece, né? Do que está ao nosso redor, né? Joia. Então é isso, meninos. Está lá o material, vocês podem trabalhar à vontade, ok? Eu vou até conferir aqui, deixa eu ver como é que tá lá. Vou abrir e não deixa. Não, não, não. O deutério e o trítio são utilizados, João, porque eles é a forma que mais fácil de ser trabalhada, né? São átomos pequenos e também imitam os resultados que já se conhecem, né? Quais resultados? O Sol, as estrelas, aí, na maioria delas, né? São fusão nuclear do deutério e do trítio. Então, assim, ó, a humanidade ela trabalha em cima da imitação, né? Imita quem? A natureza. Então, nós temos o Sol ali, que é uma fusão nuclear, né? E então o homem sempre pela sua curiosidade buscou fazer essa imitação, né? Então foi assim, trabalhado em cima do deutério e do trítio.
Tanto é que são átomos leves, né? São os átomos mais leves aí que nós temos, né? Que é a derivação do hidrogênio, né? O pessoal da informática está olhando aqui, o link de vocês do questionário ainda não está abrindo, tá? Eu vou mexer nele agora aqui, aí vocês têm como mexer nele já já, tá? Só reconfigurá-lo aqui. De química e de edificações está trabalhando normal. Não. Essa eu consigo carregar aí para vocês, tá? Porque não estava aparecendo. Já aparece aí para vocês, só um pouquinho. Sim, Beatriz, né? Sem problemas, tranquilo, sem problemas. Pode ir, quem optar por fazer depois, pode ir saindo, tá? Falou, até mais. Com Deus também, Eduardo. Bom final de semana para você. Ou não, boa semana, né? Boa semana. Estamos apenas começando a semana. Até mais, Amara. Tchau, Danilo.
Professor, Oi, a diga. questão 6 e a questão 4 são a mesma coisa mesmo ou eu tô lendo errado? Peraí que eu tenho que abrir aqui para olhar, tá? Tá bom. Só um minutinho. É a mesma, tá? Ok. Ó, o pessoal da informática também já está. A questão já está livre, viu? Eu mudei a configuração dela. Já está aparecendo já na sala para vocês. Tá, já está aí. Então tá mais, pessoal. Espero que vocês façam depois. O Adriele, tudo bem? Oi, tudo bom? E você? Estamos bem. Eu estava olhando mais cedo, né? Procurando os artigos aqui. Aí eu encontrei algumas coisinhas. Aí eu fiz. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Mostrar isso aqui para você. Ah, não, deixa eu parar a gravação aqui, senão não. Agora ele quer continuar gravando, né? Hoje de manhã eu não sei o que estava acontecendo. Eu salvei esse questionário umas duas vezes e eles não chegavam, não apareciam. Eu pensei que o estudo da informática não apareceu hoje. Ah, Hum, isso aqui é uma coisa de doido. Deixa eu pegar aqui. Tá. Eu acho que é esse aqui. É.
É isso mesmo. E você colocou para parar de gravar? Ainda tá gravando? Foi. Tá vendo? Eu mandei parar de gravar. Ainda tá gravando? Interromper a gravação. Interromper a gravação. De novo, ó.